A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 dessa classe tão abençoada e vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a conversão de Saulo de Tarso. E eu espero que Deus em Cristo fale com você de uma forma especial. Vamos entender muito a respeito da doutrina da conversão, do arrependimento em Jesus, mediante a graça de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e é claro que eu também vou apresentar para você. Se você quer poupar o teu tempo, nós temos o nosso site, recursos que podem te ajudar. No Facilita EBD você encontra o esboço dessa aula, de todo o trimestre em si. Você encontra também o próprio slide para você utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, dinamizar ainda mais as suas ministrações. E para quem se torna assinante desse trimestre, nós temos aí alguns bônus, como por exemplo, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Temos também a workshop em pregação, gente, está valendo muito a pena. O link com a descrição do nosso site está aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá também no comentário abaixo. Você pode se tornar um dos nossos assinantes. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui do quarto trimestre da CPAD em 2021. Vamos trabalhar sobre esse tema, a conversão de Saulo de Tarso. É muito importante iniciarmos a nossa aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está no nosso texto áureo da lição. É importante você apresentar o texto áureo, que está em Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Apresenta também para os teus alunos a nossa verdade prática. Faça essa leitura em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9, onde você pode fazer essa leitura com os teus alunos compassadamente em sala de aula. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical e eu espero que o Espírito de Deus te use na palavra. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a conversão de Saulo de Tarso, a conversão do Paulo, foi um dos eventos mais importantes na história da igreja primitiva, pós o dia de Pentecostes. Nós percebemos à luz da palavra de Deus que a conversão de Saulo é um evento marcante dentro da história da igreja. Essa conversão impacta o mundo antigo. Através da propagação do evangelho, Jesus usa Paulo de uma forma muito especial a partir da sua conversão. Nenhum homem exerceu tanta influência como Paulo em si. Nenhum homem no mundo antigo exerceu a influência da propagação do evangelho de uma forma veemente, abrindo igrejas, falando de Cristo, defendendo a fé, sistematizando as escrituras como o apóstolo Paulo. Sua conversão é tão marcante que até mesmo Lucas, o médico amado, registra essa conversão em Atos dos Apóstolos 3 vezes, no capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Nós percebemos nas narrativas bíblicas a importância dessa conversão, o impacto dessa conversão para a igreja primitiva. Olhando também para o relato dessa conversão, vamos entender hoje em sala de aula, conforme a proposta do pastor Elienay Cabral, o autor da lição, que a conversão de Saulo de Tarso é algo especial. O próprio Cristo chamou Saulo para a sua obra. O próprio Jesus trabalhou no coração de Saulo de uma forma espiritual poderosa através da ação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse tema conversão, Dietrich Bonhoeffer chega a declarar o seguinte, que a conversão está atrelada ao chamado de Jesus na vida de alguém, para esse alguém se tornar então um discípulo. A mesma conversão que aconteceu com Saulo de Tarso
É o mesmo processo que acontece com você, comigo. Nós somos chamados também para essa conversão, para nos tornarmos então discípulos de Jesus. E esse chamado é um chamado tão específico, tão poderoso, que ele acaba quebrando o laço, rompendo então a nossa vida atual com a vida antiga, com a velha natureza. Porque a partir de agora nós estamos vivendo para Jesus, vivendo para o Cristo. Esse rompimento com o mundo, ele não é provocado pelo discípulo, mas esse rompimento com o mundo, a partir da conversão, é provocado por Jesus, por uma vida de santificação. É provocado pelo próprio Cristo, que chamou o discípulo para a sua obra, como chamou Paulo, como chamou você também. Ninguém pode seguir Jesus sem que aceite, então, o rompimento com a velha natureza, o rompimento com o mundo, o quebrar dessa aliança com o pecado. A partir do momento em que você está em Jesus e passa pelo processo da conversão, você precisa entender muito bem que, estando em Cristo, você tem a oportunidade de nova natureza em Jesus, de nova vida no Cristo. Pastor Ilenay Cabral chega a dizer que o rompimento de Paulo com o mundo foi visível. A conversão que esse homem experimentou foi poderosa. E essa mesma conversão nós também experimentamos a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus. A mudança foi radical, ao ponto de Paulo agora ser uma nova criatura, ao ponto de Saulo em si ser uma nova criatura. Nós precisamos também levar em consideração que o termo Saulo vem da palavra hebraica Saul, que é o nome hebreu de Saulo. E também nós precisamos entender que o termo Paulo traz essa ideia da palavra pequeno, uma nova criatura. Nós percebemos à luz da Bíblia que Paulo toma então esse nome para si para descrever esse rompimento com o mundo, para descrever essa transformação real que acontece na sua vida. Ele é um novo ser em Jesus e toma para si essa identidade de Paulo, pequeno diante de Deus. Todavia, nós como pentecostais precisamos entender que a conversão de Saulo, conforme proposta do pastor Ilenay Cabral, não é estabelecida pelo determinismo como é defendido pelos calvinistas. A conversão de Saulo, ela é estabelecida mediante a graça de Deus. Não foi Jesus quem decidiu por Paulo, mas foi Paulo quem decidiu seguir a Jesus. Nós encontramos aqui algo bem interessante que é estabelecido à luz da palavra. Essa conversão traz um aspecto genuíno tremendo nesse entendimento doutrinário, à luz da palavra de Deus, sobre o arrependimento, a conversão, a palavra, a Bíblia. A nossa visão pentecostal acredita e ensina também que Saulo já estava cego por causa do pecado, aprisionado no mundo, sendo guiado pela maldade do seu coração. Estando cego, Deus então estabelece a graça preveniente. Deus estabeleceu a sua graça sobre a vida de Paulo para que Paulo então pudesse crer, não excluindo aqui o seu livre-arbítrio. Vamos entender o que significa esse termo graça preveniente à luz dessa visão que nós defendemos através da palavra de Deus. A doutrina da graça preveniente, ela é estabelecida, ela é ensinada por Jacó Armínio e também pela teologia de John Wesley. Essa teologia da graça preveniente tem a sua raiz em Agostinho de Hipona, que trabalha exatamente o seguinte argumento, que é a divina graça que precede, então, a decisão humana. Essa manifestação da graça preveniente, para você entender que ela existe antes de e sem referência a qualquer efeito humano. Essa graça se manifesta também pelo fato dos homens serem corrompidos pelo pecado, estarem afastados de Deus por consequência do pecado. Ou seja, a graça preveniente é essa manifestação de Deus em pavimentar o caminho, preparar tudo para que você, então, em Jesus, utilize o livre-arbítrio e tenha a decisão de aceitar o Cristo. Ou então, rejeitar a oferta salvífica em Jesus. Essa graça é manifestada naquele sentido da graça resistida aqui.
Na teologia arminiana, isso também é muito propagado. Agostinho de Hipona já defendia que a graça preveniente ela não poderia, então, ser resistida. Já John Wesley e Jacó Arminio descrevem muito bem na sua teologia que a graça preveniente ela é resistida. E isso acontece muito bem no exemplo claro de encontrarmos pessoas que rejeitam a Jesus, que rejeitam a oferta de salvação, que não querem Jesus. Aqui na teologia arminiana e também na visão de John Wesley, a partir dessa perspectiva da graça preveniente, é que a graça ela não é uma imposição de Deus, ou seja, não é esse Deus que te obriga a ter um encontro com a salvação. Mas a graça, nessa visão aqui, é a manifestação desse Deus amoroso que demonstra o seu amor, pavimenta todo o caminho para que você, então, através do livre-arbítrio, tenha um encontro genuíno com Jesus, ou rejeite essa salvação. Clayton Pomerene, nosso querido pastor, faz questão de dizer que a graça de Deus nunca teve o objetivo de ser um salvo-conduto para a prática do pecado ou a libertinagem, com base em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Entendendo a teologia da conversão, a graça de Deus ela trabalha no contrário, ou seja, ela trabalha na vida daquele que é pecador, convocando aquele pecador à obediência, à gratidão a Deus, a estar próximo de Jesus. E quando esse pecador, através do livre-arbítrio, tem um encontro com Jesus, ele então ama o Cristo, tem uma nova atitude, ele agradece pela graça, pois o amor de Deus nos constrange, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Entendendo também essa visão teológica, quando somos alcançados pela graça e temos esse encontro com Jesus mediante o livre-arbítrio, nós então fazemos coisas agradáveis, porque agora somos tomados pela nova natureza. Olha a base bíblica de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Nós então glorificamos o nome de Jesus, exaltamos o Cristo e obedecemos a palavra, cumprindo então toda a vontade de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 10, 1 João capítulo 2, versículo 5. Assim sendo, viver pela graça de Deus é uma escolha. Você decide estar em Jesus, mediante a fé, pela misericórdia de Deus. Essa teologia é algo bem interessante que vamos trabalhar hoje em sala de aula, analisando a conversão aqui do nosso querido apóstolo Paulo. Eu espero estar contribuindo com você. Se você está entendendo a palavra até esse momento, se eu estou ajudando você, deixa teu comentário, é importante para a gente. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Já iniciamos aqui falando um pouco sobre a perspectiva da graça de Deus. Agora eu quero destacar para você, a partir da leitura do pastor Clayton Pomerene, descrevendo sobre a obra da salvação e a graça de Deus, ele destaca que uma palavra existe no Novo Testamento para o termo graça, que é a palavra grega charis, que traz essa ideia de graça, favor imerecido. Manutenção também da obra criada, a manifestação de Deus em si trabalhando em nosso favor. A graça em si, na visão do Novo Testamento, é a maneira pela qual Deus se dispõe então em receber você, eu, nós, pecadores, de braços abertos, de uma forma amorosa, especial e espetacular também. Essa graça nos chama então para a presença de Deus, apesar de sermos pecadores miseráveis. Essa graça pavimenta o caminho para que você então tenha um encontro com Jesus. A graça não exclui aqui o livre-arbítrio. No momento em que o caminho está pavimentado para você ter um encontro com Jesus, o livre-arbítrio também está presente para que você tome então a decisão de seguir o Cristo. Esse favor imerecido, essa graça maravilhosa, faz parte então da soberania de Deus, desse Deus que é soberano e nos ama sem que mereçamos. Deus, pela palavra, não tem nenhuma obrigação de perdoar ninguém, não tem nenhuma obrigação de salvar ninguém, porque diante da queda da humanidade, o homem decidiu pelo livre-arbítrio se afastar de Deus. Mas Deus, por sua graça, pelo seu infinito amor, então decide nos perdoar.
Você foi alcançado pela graça. Paulo foi alcançado pela graça. Nós fomos alcançados pela graça. Glória a Deus por isso. E a graça em si é sempre a iniciativa de Deus. Precisamos levar isso em consideração. Essa graça parte do amor de Deus, da manifestação de Deus, desse olhar amoroso por você. E hoje nós estamos observando exatamente essa doutrina que é tão especial. O primeiro subtópico do nosso primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Nós pentecostais acreditamos sim na ação sobrenatural do Espírito Santo trabalhando em nós, operando em nós, nos levando a esse convencimento do nosso pecado, ao caminho do arrependimento. Isso aqui é manifestação da graça de Deus também. Pastor Helenay Cabral, no livro de apoio da lição, faz questão de dizer que a luz que resplandeceu no caminho de Damasco sobre a vida de Saulo foi a manifestação poderosa de Deus. Deus tem as suas maneiras, os seus meios de trabalhar na vida de alguém. Deus tem a sua forma de nos conduzir mediante a sua graça. Esse impacto glorioso de Jesus na vida de Saulo, esse impacto glorioso na vida desse homem, que era um perseguidor da igreja, um assassino, um homem violento contra a obra de Deus, ao ponto de perseguir o próprio Cristo, comprar briga com Jesus. É um impacto maravilhoso, porque Jesus não foge da batalha. Jesus, ele trabalha de uma forma poderosa, de uma forma majestosa, ao ponto de aparecer no caminho de Damasco e ter um encontro cara a cara com Saulo e oferecer o caminho da salvação. Quando nós lemos Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6, nós nos recordamos na lição passada que Saulo era um homem violento que perseguia a igreja de Deus. Jesus, em sua soberania, Deus, em sua soberania, tem o poder, sim, de destruir a vida de Paulo. Mas, muito pelo contrário, ele marcou na sua agenda um encontro pessoal no caminho de Damasco para oferecer o caminho do arrependimento, o caminho da conversão, de uma forma sobrenatural sobre a vida daquele homem. Jesus continua trabalhando dessa maneira, sabia? Ele, ao invés de acabar com as nossas vidas, que somos pecadores terríveis, ele sempre nos dá a oportunidade do arrependimento, a oportunidade de escolher servi-lo, como ele fez com Paulo. Atos capítulo 26, versículo 14. Jesus já estava trabalhando mediante a graça no coração desse homem violento, ferroando o seu coração, amansando essa fera selvagem, trabalhando de uma forma especial, todas as vezes que ele perseguia um cristão, todas as vezes que ele perseguia um crente, todas as vezes que ele mandava matar alguém, esse crente testemunhava de Jesus, falava do Cristo. O Espírito de Deus já estava trabalhando no coração dele. Quando ele está frente a frente, diante de Estevão, ao invés de ver Estevão blasfemar, você percebe que Estevão está orando por ele, intercedendo por ele, pedindo ao Pai que aquilo não fosse colocado em conta. O cristão em Jesus dá o testemunho para a glória de Deus e é um instrumento de salvação agora para resgatar esse homem que é um perseguidor violento da igreja. Jesus trabalha de uma forma especial. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que o Espírito de Deus, ou seja, que o Deus vivo, já estava trabalhando, ferroando na consciência de Paulo, exatamente através da mensagem do Evangelho, do testemunho dos cristãos que não negavam Jesus. Jesus, de forma soberana, já estava trabalhando naquele coração. E Jesus é assim. Ele começa a trabalhar de uma forma especial no coração daqueles que ainda não são convertidos, através de um hino, através do testemunho de alguém, da oração de um irmão, através da vida diária de uma pessoa que é um exemplo de fé. Aquele que não é convertido fica curioso em saber o que está acontecendo, o que levou essa pessoa a esse caminho. E aqui eu vejo a graça de Deus trabalhando, porque no caminho de Damasco, ao invés de eu ver Jesus esmagar Saulo, Jesus trabalha de uma forma especial. Dá para ele um chamado. Jesus dá uma oportunidade de escolha. Ao invés de Jesus esmagar você,
por causa dos teus pecados. Ao invés de Jesus me esmagar por causa dos meus erros, ele me dá uma oportunidade, uma escolha de segui-lo, de servi-lo, uma obra. Ele te fez o chamado a partir da conversão. Glória a Deus por isso. Paulo nos chama. Ao invés de receber a morte, o extermínio através de Jesus, recebeu a graça, o perdão, a oportunidade. Isso aqui é algo espetacular. Jesus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Quando nós olhamos para a proposta do pastor Clayton Pomerene, também entendemos algo bem interessante sobre a doutrina da salvação. É que de forma sobrenatural, a salvação oferecida por Jesus é trabalhada em nós em diversos aspectos. Que aspectos são esses? Primeiro, a salvação oferecida por Jesus, ela é trabalhada através da justificação. Nós não merecemos ser justificados. Saulo também não. Mas Jesus resolveu justificar aquele homem. Jesus resolveu tornar aquele homem justo. Jesus resolveu trabalhar de uma forma sobrenatural, como trabalha também em você, te tornando justo aos olhos de Deus. Em segundo lugar, outro aspecto que nós podemos entender a partir dessa teologia da salvação é que Jesus agora trabalha através da regeneração. A regeneração está presente aqui. O novo nascimento é oferecido por Jesus para aquele homem que é um perseguidor, é oferecido também para você. O novo nascimento te torna agora uma nova criatura em Cristo, como também transformou a vida de Paulo. O novo nascimento te traz agora uma oportunidade de conversão espetacular e sobrenatural. E em terceiro lugar, você também precisa levar isso em consideração, que a obra da salvação também é trabalhada a partir da santificação. Ou seja, ele justifica, ele regenera e ele também santifica. Aquele homem que é pecador, aquele homem que está ao chão, no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus, passa a ser agora um homem santo, para a glória de Deus, sem merecer. Eu não mereço, você também não, mas nós agora somos alcançados por esse oferecer de Jesus, por essa graça de Jesus. E o Espírito Santo agora começa a trabalhar na nossa consciência. Por amor ao Cristo, pela graça, decidimos então ser santos. Romper com o mundo, como descrevi na introdução dessa lição, a partir da ótica do Dietrich Bonhoeffer. Nós rompemos com o mundo, tendo agora um relacionamento com Jesus genuíno para o nosso crescimento na glória de Deus. Que Deus em Cristo te use pela palavra. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, gente boa, compartilha esse vídeo aí com ele, manda esse vídeo para alguém, bota aí nas suas redes sociais. O segundo subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Como Jesus trabalha de uma forma sobrenatural e espetacular. Da mesma maneira que ele trabalhou em Saulo, ele também trabalha em nós, na minha vida, na tua vida também. Pastor Helenay Cabral chega a comentar o seguinte no livro de apoio da lição, e isso eu acho interessante e importante você observar isso aqui. Jesus manifestou a sua graça sobre a vida de Paulo ou Saulo aqui, você pode utilizar um dos dois termos, não porque Saulo era eleito, como é propagado aí em teologias que nós não seguimos. Jesus manifestou a sua graça porque ele agora aceita a oferta salvadora mediante o Calvário. Jesus não manifestou a sua graça porque ele era eleito, porque ele evidentemente seria salvo. Ele já estava sendo trabalhado por Jesus. Mas não há aqui a exclusão do livre-arbítrio. Ele decide seguir a Cristo. Ele toma essa decisão no caminho de Damasco, lançado ao chão, caído por terra, por causa da graça salvadora de Jesus. Olha o que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso. E é importante a gente ter essa perspectiva dele mesmo. Capítulo 2, versículo 8 está escrito assim: porque pela graça sois salvos. Olha o detalhe. Por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Observe, por meio da fé. Não há exclusão aqui do livre-arbítrio. A fé de Saulo aqui, ela é questionada.
Deus trabalha de uma forma especial. Ele acreditava em uma fé cega e tem a oportunidade de crer agora em uma fé verdadeira através do Cristo se manifestando para ele no caminho de Damasco. Pastor Clayton Pomerene chega a dizer que Deus em sua soberania é um Deus tremendo, um Deus incomparável, um Deus que tem todo o poder na palma da sua mão e manifesta também a sua graça salvadora. Mas esse Deus todo-poderoso não condiciona as pessoas. Não é um Deus que exclui o livre-arbítrio. Ele te dá a oportunidade de servi-lo. Ele te dá a oportunidade de você, em seu coração, como Saulo, decidir servir a Jesus. Ele mostra tudo para você. Ele pavimenta o caminho. Ele mostra o que você deve seguir. Agora, a decisão de segui-lo é sua. A salvação em si é a culminação, então, desse tremendo amor de Jesus. Esse amor do Cristo, esse amor do Deus vivo, sendo apresentado no Calvário, agora no caminho de Damasco, é a salvação sendo trabalhada de uma forma espetacular. Você foi alcançado por essa salvação? Você teve encontro com Jesus? Eu tive. Se você teve de forma especial, deixa teu comentário aí. Se você ainda não teve, olha, tá na hora de você ter encontro com Jesus. Se você quer aceitar o Cristo, comenta aí que você quer aceitar, que nós vamos entrar em contato com você, interceder por sua vida e orar por você em Cristo Jesus. A iniciativa de Deus, mediante a graça, para salvar Saulo, é a mesma iniciativa que ele toma para salvar você, para resgatar você, para que você tenha encontro com ele, mesmo diante dos seus pecados, que são negros e sombrios, como o de Saulo. Ele perseguia o povo de Deus, matava o povo de Deus, mas Cristo o amou, ele nos ama, ele resgata você também. E no caminho de Damasco, ele tem um encontro de uma forma poderosa. Ele não vê só uma luz no caminho, mas ele vê o Cristo da glória. Ele não vê só uma pessoa aparecendo na sua frente, mas ele encontra o Cristo vivo. Ele ouviu a oportunidade salvadora através do próprio Jesus, que aparece para ele. Gente, que essa palavra use você. Avançando, espero estar contribuindo contigo. Se eu estou te ajudando, deixa aí o teu joinha. O nosso terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A graça salvadora se manifestou a Saulo. A mesma graça também se manifesta a você. Pastor Elenay Cabral, o comentarista dessa lição, que boa parte dos teólogos biblicistas fazem questão de dizer que quando Saulo cai ao chão diante do Cristo, naquele momento, o Espírito Santo não trabalhou imediatamente no seu emocional. A maioria dos teólogos biblicistas acreditam que o Espírito Santo já estava trabalhando, já estava movendo, a partir de cada testemunho que era dito, a partir de cada perseguição. Na visão teológica que nós defendemos como pentecostais, nós acreditamos que o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado. Ou seja, nós também acreditamos e cremos que o Espírito Santo já estava trabalhando mediante cada perseguição que Saulo fazia. Ele estava ferroando o coração daquele homem, convencendo aquele homem que o que ele estava fazendo era errado. Portanto, essa conversão de Saulo não foi algo assim impulsionado, não foi um transe hipnótico. De uma hora para outra ele agora vira uma pessoa transformada, mas foi o trabalhar do Espírito Santo no seu coração. Deus não lhe obrigou a aceitar a graça, mas Deus lhe concedeu que ele aceitasse. Então ele aceita essa graça mediante a fé. Outro detalhe que nós aprendemos também, e é importante a gente entender isso aqui. Pastor Clayton Pomerene, comentando a respeito sobre o que é o livre-arbítrio, ele destaca o seguinte, que o livre-arbítrio ele é uma tomada de decisão. É uma decisão que a pessoa precisa tomar, conquistada pelo Cristo através da salvação na cruz do Calvário. É uma oportunidade que ele nos dá, então, de segui-lo. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, está escrito que a salvação ela é oferecida gratuitamente para todos os homens. É oferecida também para Saulo, para você e para mim. E aqueles que aceitam o Cristo através do arrependimento são agora predestinados à vida eterna.
são agora predestinados, eleitos por Deus, conforme está escrito em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A salvação é a obra de Deus e ela é oferecida como um presente a todos os homens. O próprio Paulo, lá na frente, testemunha, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 2, versículos 8 a 9, ele fala desse presente que é concedido pela salvação. Nós também não podemos levar em consideração que a salvação ela é mérito nosso. Entende isso aqui? A salvação, mediante o livre-arbítrio, é uma oportunidade que ele nos dá de escolher servi-lo. Isso não quer dizer que você, então, decidiu pelos seus méritos, pelos seus poderes, por suas condições, servir a Jesus. O livre-arbítrio é uma tomada de decisão, uma oportunidade única que Deus te dá para aceitá-lo mediante a fé em Cristo. Essa obra da salvação também é manifestada aqui de forma graciosa. O próprio Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz que a salvação se manifesta através da graça como Salvador a todos os homens. Aqui nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que essa oportunidade é para todos. E encontramos exatamente essa obra da salvação trabalhando em nosso ser, trabalhando em nós. Gente boa, aqui você precisa ter essa visão para poder destacar em sala de aula para os teus alunos, entendendo que o Cristo trabalha em nós, entendendo que o Cristo opera em nós, opera em você também. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Nesse segundo ponto, nós vamos analisar teologicamente essa doutrina bíblica da conversão. É importante você ter essa visão. Eu estava lendo um artigo da editora Ultimato e eu encontrei algumas perspectivas bem interessantes sobre a doutrina bíblica da conversão que nós podemos retirar de benéfico para o nosso entendimento aqui em sala de aula. Primeiro, nós precisamos levar em consideração que a conversão é a manifestação externa de todo ser humano a partir dessa regeneração. Lembra que eu falei para você? A teologia bíblica da salvação se manifesta na justificação, regeneração e santificação. Então, a conversão é essa manifestação externa dessa regeneração em você. Na regeneração, nós podemos, então, ver os efeitos que a conversão produz na vida daquele que é crente, procura andar agora em santificação, em santidade, que é o terceiro passo dessa manifestação da doutrina da salvação. E o efeito mais específico e visível na vida daquele que foi regenerado, que está passando por esse processo de conversão, é o arrependimento. O arrependimento tem que estar presente na vida daquele que se converte. Estava presente também na vida de Saulo. E esse arrependimento deve ser estabelecido pela fé. E como consequência agora o abandono do pecado, das práticas terríveis, daquilo que você fazia que não agradava a Deus. A conversão é isso. Não é só levantar a mão na igreja e dizer aceitei Jesus como meu Salvador e continuar pecando. A conversão passa pela regeneração e a regeneração é esse efeito de renúncia. É um afastamento total do pecado e essa aproximação da nossa vida a Deus. Foi aquilo que eu disse já na introdução dessa aula com o propósito do Dietrich Bonhoeffer. É um rompimento com o mundo. E aqui nós entendemos que a conversão ela pode ser definida também de forma consciente pela pessoa regenerada em Jesus, que está passando por esse processo. E essa pessoa agora ela tem encontro com esse arrependimento pela fé. Observe aqui que há dois movimentos presentes na conversão, nessa regeneração. O primeiro movimento é o afastamento do pecado, caracterizando então o arrependimento. Esse é o primeiro movimento visível naquele que passa pela conversão. O segundo movimento é a aproximação da pessoa a Deus, a fé, a vida cristã, buscando então esse processo de santificação caminhando com Jesus. Isso nós vamos ver com o apóstolo Paulo, nós vamos ver também com a sua vida, caminhando com Cristo. Avançando aqui em sala de aula, o primeiro subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A conversão ela começa no arrependimento. Paulo passa pelo processo do arrependimento. O que é o arrependimento?
É importante você destacar isso em sala de aula. O termo grego para arrependimento vem da palavra grega metanol, que traz essa ideia de arrepender-se, ou seja, pensar de forma diferente. O arrependimento, ele é uma mudança de atitude. A pessoa muda. A pessoa decide pela fé viver de forma diferente. Decide pela palavra servir a Jesus. O arrependimento acontece quando a pessoa tem vergonha dos seus pecados e agora, convertida no Cristo, decide servir a Deus de todo o seu coração e não praticar mais o erro. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 25, o arrependimento traz essa ideia de mudar de direção. É a conversão. Mudar de direção. Se você está caminhando através do pecado para as trevas, se afastando de Deus, o arrependimento agora te puxa para outra direção. Demonstra o caminho que você deve seguir. O pastor Elenay Cabral comenta o seguinte, que a verdadeira conversão é aquela que é produzida pelo arrependimento e causa tristeza na alma, tristeza no teu ser. Você tem vergonha do teu pecado. Eu estava lendo a passagem bíblica de Mateus, ali no Sermão da Montanha, quando Cristo diz, bem-aventurados são os que choram, e analisando a proposta do Russell Shedd chega a dizer o seguinte, que esse choro que é descrito ali, da bem-aventurança, não é o choro do luto, pela perda de um ente querido, mas ali é o choro da alma, ou seja, ali está escrito para a gente que bem-aventurado é aquele que chora. E aqui nós entendemos a consolação, porque eles serão consolados. Esse choro aqui é o choro do arrependimento, é o choro da vergonha. Quando você olha para trás e reconhece os seus pecados. Quando você olha para os seus pecados e reconhece que você não é merecedor da graça de Deus, que você não merece a salvação. Esse choro é o choro genuíno do coração, aquele choro genuíno que produz o arrependimento na tua alma. Isso quer dizer que quando você olha, você tem vergonha daquilo que você praticou. E aqui nós entendemos a partir da luz da Bíblia que todas as vezes que Paulo testemunha do seu passado negro, ele testemunha com vergonha. Ao ponto de escrever aos irmãos da igreja de Corinto e dizer que ele não se considerava apóstolo porque ele perseguia a igreja de Deus. A obra de Deus através da conversão, pelo arrependimento, é a obra genuína do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Essa mudança é uma mudança de pensamentos, de desejos, de escolhas, de decisões que você vai tentar tomar, que te levam ao pecado. Nós precisamos ter isso em mente. Gente, eu espero que Deus em Cristo te traga clareza pela palavra. Que você na escola bíblica dominical seja um instrumento na mão do Deus vivo para falar sobre esse tema. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. A conversão traz essa ideia de transformação pessoal também. Pastor Clayton Pomerene faz questão de dizer que Paulo, nas suas epístolas, comentando com os irmãos, escrevendo para as igrejas, ele faz questão de declarar que a salvação que foi oferecida por Deus a ele foi mediante a graça de Deus por causa da fé. Como ele descreve em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Foi Deus quem decidiu. E Saulo agora tem essa oportunidade dessa escolha, dessa conversão mediante o livre-arbítrio. Escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, anos mais tarde, Paulo faz questão de dizer que Cristo nos redimiu da morte, nos justificou. Isso aqui ele está apontando para o aspecto da salvação. Cristo nos deu a oportunidade de servi-lo. Ele também demonstra nas suas cartas, em Romanos, capítulo 5, versículo 11, que Deus, o Todo-Poderoso, nos justificou em Jesus, mediante a fé, a graça de Deus. Ô, gente boa, você foi justificado em Jesus. Se isso vale a pena para você, porque vale para mim, coloca aí o teu glória a Deus, exalte ao Cristo também. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 5, ele fala que essa justificação agora, essa salvação e essa oportunidade que Deus nos dá, faz você e ele se transformar em família de Deus, fazer parte dessa adoção como filhos.
Romanos capítulo 8, versículos 29, Paulo faz questão de dizer que essa conversão e essa transformação é selada agora pelo Espírito Santo. Você agora passa a ser morada de Jesus. Glória! E nós que defendemos a teologia pentecostal, acreditamos que a partir do momento que você aceita o Cristo, você é morada do Espírito Santo, passa a ser templo de Deus. E essa morada te impulsiona a uma santificação. Essa morada te ajuda a buscar os dons espirituais. Isso quer dizer que te ajuda para o terceiro estágio, que é o estágio da santificação em Jesus. E te conduz agora a esperar o dia glorioso do Senhor, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 21. A pátria celeste estabelecida por Deus. O John Wesley faz questão de dizer em sua teologia, em suas pregações, que todos os dias nós precisamos nos converter, nos santificar, nos aproximar de Deus, ter esse sentimento de novo convertido sempre em santificação na nossa caminhada em Jesus. Gente, que Deus em Cristo use você. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A conversão, ela faz parte da doutrina bíblica da salvação. Entendendo isso de forma sistemática e teológica, nós precisamos também ter essa visão sobre essa conversão. Segundo o artigo da editora Ultimato sobre a conversão, nós podemos perceber alguns aspectos que são bem interessantes que precisamos também tomar como base para poder descrever essa visão que estamos trabalhando com você. Algumas características bíblicas estão presentes na conversão. A primeira é a característica de uma conversão verdadeira. Essa conversão verdadeira trata-se então da ação do Espírito Santo de forma regeneradora na vida daquele que se converteu a Jesus. Essa conversão ela é estabelecida pelo arrependimento. Essa conversão verdadeira é estabelecida no coração daquele que teve encontro com Jesus, como Paulo teve. Essa conversão é pegar aquele que se afastou de Deus, dos caminhos de Deus, que foi conduzido pelo pecado, e leva ele agora ao caminho de santificação, para estar próximo de Deus e caminhar com Deus. Há exemplos bíblicos de conversão na Bíblia. O primeiro caso que nós encontramos é o exemplo de Zaqueu, que está escrito lá em Lucas capítulo 19, versículos 8 ao 9. Ele se converte em Jesus, ele toma uma atitude diferente. O segundo caso que nós encontramos dentro da Bíblia é a conversão de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 41. A multidão teve encontro com Jesus. O terceiro caso é a conversão de Paulo ou Saulo, como nós estamos estudando aqui nessa lição. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 19, é a ação genuína do Espírito Santo trabalhando nele. O quarto caso que nós encontramos na Bíblia de conversões genuínas é o caso de Cornélio, Atos capítulo 10, versículos 44 ao 48. O quinto caso de conversão que nós encontramos aqui dentro da Bíblia é a conversão do carcereiro da cidade de Filipos, em Atos capítulo 16, versículos 29 ao 34. A Bíblia dá diversos exemplos sobre isso. Existe também a conversão nacional. Acabei de dizer a conversão verdadeira. Existe a conversão nacional. A conversão nacional ela acontece a partir do momento em que uma nação inteira se converte ao Senhor, decide servir a Deus. Essa conversão nacional ela é temporária. Vejamos, por exemplo, há relatos bíblicos disso. Josué capítulo 24, versículos 14 ao 25. Nós percebemos que a partir do final da liderança de Josué então toma a decisão de trazer um discurso maravilhoso e orienta o povo a servir a Deus. Ali há uma conversão nacional. Nós encontramos também outra conversão nacional que ocorreu no período do rei Ezequias, quando o templo foi reaberto, purificado a Deus e foi restabelecida a aliança. Lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao 36, como nós estudamos no trimestre passado. Nós encontramos também outro fato semelhante que aconteceu nos dias do rei Josias, quando o livro do Senhor foi encontrado, então a nação se converte a Deus, como está escrito em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, até o capítulo 23, versículo 14. Ali também é uma conversão nacional. Há também a conversão nacional citada no livro do profeta Jonas, quando Jonas descreve que toda a nação se arrependeu,
como está escrito em Jonas 3:5. A conversão nacional ela é curta, mas ela está presente dentro da Bíblia, quando uma nação decide então se converter ao Senhor. Outro modelo de conversão que nós encontramos também da Bíblia é o modelo da conversão temporária. A Bíblia menciona isso, essas conversões temporárias, de pessoas que aceitam Cristo, participam das atividades da igreja, estão presentes na obra de Deus, mas depois rejeitam Cristo, negam a fé, se tornam apóstatas. Semelhante à parábola descrita por Jesus dos terrenos que são apresentados na parábola do semeador, como está escrito em Mateus capítulo 13, versículos 20 a 21, também dentro da Bíblia nós encontramos no Novo Testamento exemplos de conversões temporárias, de gente que aceitou Cristo, participou da obra, mas rejeitou Cristo e desviou da igreja. Como em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, o exemplo de Himeneu e Alexandre, que blasfemaram contra Jesus. Ou seja, rejeitaram a obra de Deus, se converteram e abandonaram o evangelho. Nós encontramos também outro exemplo, de acordo com a Bíblia, do próprio Himeneu, que estava pervertendo a fé, desviando ainda diversos cristãos, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, 17 a 18. Ele é mencionado também pelo apóstolo Paulo, lá na segunda carta, capítulo 4, versículo 14, que causou a Paulo muitos males, pelo fato de desviar da fé. Nós encontramos também lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Demas, companheiro de Paulo, que resolveu então abandoná-lo. Nós encontramos, de acordo com a Bíblia, o próprio João citando anos mais tarde de alguns irmãos que estavam abandonando a fé, como está escrito lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Então, analisando a teologia da conversão, nós encontramos a conversão verdadeira de alguém que tem encontro com Jesus, muda de vida, a conversão nacional, que acontece entre as nações, que se rendem ao Senhor, ela é temporária, e existem também as conversões temporárias, de pessoas que aceitam Cristo, rejeitam a graça, se desviam da fé. Essa visão aqui está presente na Escritura. Eu espero estar ajudando você. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As 3 faculdades interiores transformadas pela conversão. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus trabalha exatamente na vida interior do ser humano. Ele trabalha em nós, nos conduzindo para essa conversão. Analisando isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto nesse terceiro ponto. A conversão ela é trabalhada na faculdade intelectual. Pastor Elianai Cabral chega a comentar o seguinte: a salvação ela é o ato da conversão de uma pessoa para Deus, na sua maneira de agir e pensar. Isso é trabalhado na vida interior do ser humano, como está escrito aqui em Efésios capítulo 4, versículo 22. Quando você se converte, a velha natureza agora não tem mais lugar, não tem mais espaço. Você está como nova criatura em Jesus e se reveste agora do novo homem. Efésios 4, 24. Em Jesus agora você tem uma nova visão, tem uma nova oportunidade, como Saulo estava tendo. Naturalmente, essa conversão é o iluminar da mente. Ou seja, essa conversão que trabalha no teu intelecto te traz agora o entendimento sobre as coisas de Deus. As escamas caem dos seus olhos quando você se converte a Jesus. Através da ação do Espírito Santo, você agora tem o entendimento da palavra que antes você negava. Através da ação do Espírito Santo, você tem consciência agora dos seus pecados. Através da ação do Espírito Santo, quando você se converte, você entende que os pecados causavam danos à tua alma, como Paulo entendeu, ao ponto de sistematizar a fé em todas as suas cartas nos seus tratados. Através da conversão, nós entendemos à luz da palavra de Deus que o pecado nos conduz para o mal, mas a salvação em Jesus abre o nosso entendimento para essa verdadeira fé. Paulo foi iluminado por Deus, teve a compreensão das verdades de Deus no seu coração. E isso aqui foi conduzido pela obra do Espírito Santo. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a faculdade das emoções. Pastor Elianai Cabral faz questão de dizer também que a conversão ela é trabalhada até mesmo nas nossas emoções, trabalha na nossa alma também. E aqui nós entendemos
que essa conversão, quando é trabalhada na nossa alma, algumas coisas acontecem. Primeiro, é a tristeza por causa da dimensão do nosso pecado. Segundo, é a humilde confissão do nosso pecado. Quando nós olhamos para a tristeza por causa da dimensão do nosso pecado, entendemos muito bem que o nosso pecado nos deixava imundos diante de Deus. Paulo entendeu muito bem que seus pecados tinham sido pecados terríveis e ele estava imundo diante de Deus. Eles seguiam a fé cega do judaísmo. Eles seguiam a fé cega de perseguição. E agora ele tem consciência, através da obra do Espírito Santo no seu coração, do trabalhar de Deus, da forma de Deus agir, da forma sobrenatural de Deus trabalhar. E agora, em segundo lugar, entendemos sobre essa humilde confissão do pecado. Esse pecado agora que é confessado, é trabalhado em nós de uma forma poderosa, porque quando olhamos para ele, temos vergonha. Quando olhamos para ele, nos arrependemos. Quando olhamos para o pecado, entendemos que estávamos sendo conduzidos para o inferno. Mas em Jesus temos a oportunidade de sermos chamados por Deus. Uma nova criatura para a glória de Cristo. Finalizando a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto: a faculdade da vontade. A conversão também é trabalhada na nossa própria vontade. Helena Cabral faz questão de dizer que a conversão é trabalhada em nós, até mesmo nas nossas vontades, em nossas atitudes. E essas vontades agora são conduzidas para a santificação. Essa vontade, por exemplo, quando é uma vontade em Cristo convertida, provocada pelo Espírito Santo, faz com que você tenha aversão ao pecado. Você olha para o erro e você agora tem nojo daquilo. Você tem aversão ao pecado. Sua visão, sua vontade agora é diferente. Também, essa vontade agora ela é conduzida para o retorno do teu coração aos braços do Pai. Você tem o desejo de estar em Deus, se santificar para Deus, como Saulo teve. Ele teve o desejo agora de ser uma nova criatura em Jesus, de estar em Jesus, de aprender sobre Jesus, de aprender sobre a fé, sobre o reino de Deus. Em terceiro lugar, você percebe que essa conversão na vontade, ela te traz agora uma alegria genuína pelo perdão dos pecados. Você em Jesus experimenta a graça, essa alegria genuína no teu coração. E em terceiro lugar, você encontra exatamente essa resposta maravilhosa nesse genuíno amor de Deus por você e pelo próximo. E você agora passa a compartilhar Jesus pela fé. Essa salvação que alcançou você é uma salvação que também deve alcançar aquele que você conhece que não teve encontro com Jesus. É isso que Paulo faz, convertido. Compartilha o evangelho no mundo inteiro. Que Deus em Cristo abençoe você. Eu espero ter contribuído contigo na aula de hoje. Se você desejar, o nosso material está disponível no site, aqui no link abaixo. Você pode se tornar um dos nossos assinantes. Vou pedir a você com muito carinho, por favor, se eu ajudei você, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no nosso Instagram, se torne também um dos nossos amigos lá. Vou ficar feliz em te conhecer mais perto. Marca lá nos stories, vai ser muito legal você fazer isso também. Como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura que tomei como base para montar a aula de hoje, para que você tenha aí o conhecimento sobre esses assuntos que estamos trabalhando com você. Como dica de leitura, tomei como base o texto do pastor Helena Cabral desse trimestre. Vale a pena você ter esse material em mãos para você montar aí as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Também tomei como base o texto do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, que traz uma perspectiva bem interessante sobre a ideia da conversão. Também tomei como base o texto do pastor Clayton Pomerene, que traz essa perspectiva sobre a obra da salvação. Esse texto você acha na própria CPAD, foi tema de lições passadas aí da Escola Bíblica Dominical. E também tomei como base o texto do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o discipulado. Que Deus em Cristo abençoe você, gente. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai tratar sobre o seguinte assunto:
Paulo, a vocação para ser apóstolo. Gente, vai ter tanta coisa boa para a gente trabalhar juntos aqui na quarta aula. Que Deus em Cristo fale com você. Eu tenho uma notícia muito boa. Se você quer estudar teologia comigo, estou lançando aí em 2022, ore por nós para que isso aconteça, o nosso curso básico em teologia com parceria com a FATECBA. Vai ser muito bom. Você vai poder estudar teologia com a gente online. Aguarde, tem coisa boa chegando. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.